Você sabia que existem palavras e atitudes que o diabo simplesmente não suporta? Coisas que, quando feitas, fazem o inimigo tremer e fugir da sua vida? Hoje vamos falar sobre as 4 palavras e atitudes que o diabo abomina e como você pode usá-las como armas poderosas na sua caminhada com Deus. A Bíblia nos ensina em Tiago 4:7: sujeitai-vos, pois a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, quando você pratica o que o diabo não suporta, ele perde o controle e é obrigado a fugir. Vamos aprender a usar isso a nosso favor. O primeiro ponto é o nome de Jesus. Quando você pronuncia esse nome, o inferno treme. Em Filipenses 2:10-11 está escrito: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O diabo odeia o nome de Jesus porque ele sabe que, nesse nome, há poder para libertar, curar e derrotar as trevas. Diga agora em voz alta: Jesus. Sinta o poder desse nome. O diabo não pode resistir ao nome de Jesus. Ele perdeu a batalha quando Jesus venceu na cruz. E o inferno sabe disso. O segundo ponto é o sangue de Cristo. O diabo não pode suportar o sangue derramado na cruz, pois ele sabe que esse sangue trouxe nossa vitória definitiva. Apocalipse 12:11 diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Quando você declara: eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus, o diabo sabe que a sua derrota eterna foi selada. O sangue de Jesus é a nossa proteção, nossa vitória e a marca de nossa salvação. E o diabo odeia ouvir isso, porque ele sabe que o sangue é o fim da sua autoridade sobre nós. A terceira coisa que o diabo odeia é a oração e a palavra de Deus. Ele odeia quando você ora, e principalmente quando você ora com autoridade. Cada oração que você faz é uma flecha espiritual contra as forças das trevas. Cada versículo que você declara é como uma espada cortando suas mentiras. Jesus nos deu um exemplo poderoso em Mateus 4:4, quando ele usou a palavra de Deus contra o diabo. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus não entrou em debates, ele simplesmente usou a palavra. E em 1 Tessalonicenses 5:17, a Bíblia nos instrui a orar sem cessar. Oração e palavra são armas que o inimigo não pode suportar, porque ele sabe que são elas que o derrotam. O diabo também odeia ver alguém vivendo em santidade e separação do pecado. Ele sabe que quando você decide viver para Deus, está se colocando sob sua proteção. Em 1 Pedro 1:16 está escrito: sede santos porque eu sou santo. Santidade é uma muralha contra o inferno. O diabo tenta te seduzir para que você caia em pecado, mas ele odeia quando você diz não a ele e sim a Deus. Santidade é um escudo invisível que afasta as forças do mal de você. Lembre-se, o diabo odeia quando você se separa do pecado e se aproxima de Deus. O diabo odeia a fé porque ele vive na dúvida, no medo e nas mentiras. A fé em Cristo abala o inferno, porque ela declara que você já tem a vitória. Hebreus 11:6 nos lembra que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você declara com firmeza: eu tenho vitória em Cristo Jesus, o diabo sente o impacto disso. Em Romanos 8:37 está escrito: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Fé é declarar vitória, e o diabo não suporta quando você faz isso, porque ele sabe que quando você tem fé, não há lugar para a derrota em sua vida. A fé é a chave para alcançar as promessas de Deus. A maior derrota do diabo foi na cruz de Cristo. O diabo odeia ouvir sobre a cruz, porque foi nela que ele perdeu tudo. Em Colossenses 2:15 está escrito: e, despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou na cruz. Quando você fala sobre a cruz, o diabo é lembrado de sua derrota definitiva. E ainda mais, a ressurreição de Cristo é a certeza da nossa eternidade. O inferno odeia a palavra eternidade, porque ele sabe que seu fim já está determinado. Quando você declara: eu tenho vida eterna em Cristo, o diabo é lembrado de sua condenação eterna ao fogo, e isso o enfurece. Agora, guarde isso em seu coração. O diabo odeia tudo o que você faz quando você declara o nome de Jesus. O sangue de Cristo, a palavra de Deus, vive em santidade. Tem fé em Cristo e fala sobre a cruz e a ressurreição. Ele teme essas verdades. Vamos agora fazer algumas declarações poderosas que destroem as trevas.
Jesus é o Senhor da minha vida. Eu sou lavado e remido pelo sangue de Cristo. Eu tenho vitória em Cristo Jesus. O Espírito Santo habita em mim. O diabo não tem poder sobre a minha vida. Lembre-se, a cada vez que você fala essas palavras, o diabo treme. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Então continue declarando, continue orando, continue proclamando a palavra de Deus. O diabo odeia que você faça isso, então faça mais e mais.